Eu tenho 27 anos, já faturei mais de 60 milhões de reais, as minhas empresas já geraram dezenas de milhões de reais de lucro. Eu vou te passar tudo o que eu gostaria de ter escutado, o caminho, se eu estivesse hoje 25 anos começando do zero, sem meu conhecimento, sem meu network, sem nada, realmente do zero. E esse vídeo é para você que tem aí seus 25, mas para você que tem seus 20, 18 anos, está começando a vida agora, ou você que já tem mais de 30 anos também. Mas eu vou te passar o que eu faria se eu estivesse começando hoje do zero aos 25 anos. É bem importante você entender que o fundamento para você aos 25 pode ser o mesmo para você com 30, 40, ou para você hoje estar com 18, 16 anos e quer começar a empreender. Então fica aqui nesse vídeo, vou te passar realmente como se eu estivesse falando com o meu irmão mais novo, que tem hoje aí seus 18 anos, quando ele tivesse 25, e eu vou te mostrar o que eu realmente faria para estar ali crescendo financeiramente, alcançando ali milhões de faturamento, milhões de lucro e prosperar financeiramente e mentalmente e tendo uma vida de qualidade. Vamos lá. O que eu acredito que seria a primeira coisa que eu faria para estar iniciando? Seria o foco em uma habilidade de alto valor. Eu gosto muito que no livro 48 Leis do Poder, o Robert Greene, na lei 23, ele fala assim: concentre as suas forças. E o que seria esse concentrar suas forças? Ter foco. E muita gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, ele quer quase... é uma galinha. Ele não consegue voar, enfim, não consegue fazer nada de bom. E eu aprendi que pessoas de sucesso, elas têm algo que elas realmente são muito boas. Você pode querer ser generalista, mas pelo menos no início da sua carreira profissional, você tem que ser muito bom em algo inicialmente. E eu recomendo que você seja muito... Inicialmente, eu recomendo que você seja muito atencioso, principalmente com a área de vendas. Seja a área de vendas você ser um bom comercial ou você ser bom em comprar mídia. Para quem não sabe, a compra de mídia é você fazer anúncios na internet, no YouTube, no Meta, onde quer que tenha pessoas ali e você possa fazer publicidade. E assim, a habilidade de comprar mídia, de gerenciar anúncios, é algo que eu aprendi aos meus 19 anos e foi o que fez eu gerar dezenas de milhões de reais. Só que essa habilidade pode ser algo que não te interessa, mas o que eu recomendaria? Pelo menos, se você quer empreender, aprenda alguma coisa que você possa ter uma facilidade de começar a ganhar dinheiro. Eu só conheço o setor de vendas para isso. Caso você queira desenvolver uma habilidade gerencial, técnica em outras áreas, é bom, mas se você realmente quer ficar rico, eu recomendaria que você fizesse essa parte de vendas. E aqui vai que eu, nesse ponto de ser obsessivo assim, em encontrar uma habilidade de alto valor, eu não gostaria de errar querendo ser um CEO antes de ser útil. Porque assim, muita gente aí quer já começar abrindo seu próprio negócio, começando um novo empreendimento, só que não está preparado para isso. Então entenda que para você ter resultado realmente, você precisa ser bom em algo. Se você é um bom gestor de tráfego, se você é um bom vendedor, se você é um bom gestor, você pode começar intraempreendendo, fazendo empreendedorismo dentro de alguma empresa. E eu recomendo que você entre em alguma empresa meritocrática, uma empresa que, se você gerar resultado, ela te pague proporcionalmente para isso. E lembrando que quando você empreender, você vai perceber que o dinheiro que a gente ganha não é nem 30% do que a gente gera. Então, assim, é normal. A vida é injusta. Geralmente você não ganha tudo que você gera de lucro porque existem oscilações e empresas não são o mundo da Disney que você pode simplesmente vender os 100 reais e sacar 100 reais da sua empresa. Geralmente aqui nas minhas empresas eu tenho uma estatística de que, como eu trabalho muito com serviço atualmente, hoje eu tenho uma aceleradora digital, se eu faturo 100 mil reais, desses 100 mil reais sobra para mim em média de lucro bruto, algo em torno de 50 mil reais, e na última linha no DRS sobra em torno de algo de 35%, 38%. Então entenda que 100, 35, 40 para serviço. Quando eu tinha minhas empresas de e-commerce, um faturamento de 10 milhões de reais que eu tinha no ano, desses 10 milhões sobraram para mim menos de 1 milhão de reais. É bem absurdo porque depois dos problemas trabalhistas, logística, enfim, N coisas que acontecem, a margem desce e está tudo bem. Mas vamos lá. O que
eu pegaria também nesse início? Eu olharia para entender como funciona uma empresa de dentro, seja eu já trabalhando em alguma ou de fora enxergando algumas outras empresas. Como é o processo comercial dela? Como é o processo de gestão? Como é que ela funciona por dentro? Porque para você crescer exponencialmente, você tem que ser realmente um cara que tem uma percepção do globo, do total ali de uma empresa, desde a área administrativa, da área financeira, porque não adianta você ser o melhor vendedor se você não é bom no financeiro, porque você vai quebrar sua empresa se você não saber o mínimo de financeiro. Isso foi algo que eu aprendi na dor e que eu recomendo muito. Um outro ponto também é a frequência do seu relacionamento. Entenda que o Warren Buffett ele gosta muito de falar isso, que uma das principais decisões que a gente tem na vida é quem você vai casar. Então assim, imagine, um dos homens mais ricos do mundo, porque não conhece Warren Buffett, é um dos maiores investidores, e ele fala que a decisão financeira mais importante da vida não é qual ação você vai investir, é com quem você vai casar. Porque não adianta nada você trabalhar muito, ter um patrimônio milionário e se envolver num divórcio, ter uma alienação parental com a mulher do seu filho, viver um caos. Então, entenda que procurar uma boa área, desenvolver habilidades é muito importante. Mas nada disso, velho. Na fase dos 25 já começa você buscar a parceira certa. É o que muita gente erra. Então eu pensaria em qual é o checklist para mim de uma boa parceira. Questão de família, questão de mentalidade, questão de princípios, questão de educação financeira. Por quê? Esse fator vai ser mais decisivo do que o próximo negócio que você vai abrir. A pessoa com quem você vai casar. Isso poucas pessoas falam. Um outro ponto também é que eu acredito que poucas pessoas entendem é que comprar conteúdo é comprar velocidade. Então, não adianta você querer crescer para o próximo nível sem ter conhecimento. E aí que entra aquela coisa, né? Aquela crença, não porque fazer faculdade é perda de tempo, não porque fazer faculdade é queimar o dinheiro. Galera, hoje a gente vive a primeira geração praticamente que tem um espaço amostral maior, um número maior disso, em que não é necessário a gente ter um diploma para ficar rico realmente. Antigamente era uma proporção muito menor, era aquele dono do mercado, é aquele empreendedor empírico fora da curva, só que hoje é muito mais comum isso. Então entenda que a gente está vivendo a era que o conhecimento está livre, inteligência artificial, IA, você ter Cloud Code, aprender Cloud Code, ChatGPT, Gemini, tudo isso pode te acelerar mais do que você fazer um diploma. Só que não achem ruim também ter uma formação, porque a faculdade ela gera, querendo ou não, para muitos, uma segurança de você procurar um emprego, de você ter algo que você tem uma barreira de entrada maior. Se você está fazendo a faculdade hoje, eu não pararia a faculdade, eu concluiria e depois eu empreenderia, eu desenvolveria habilidade. Agora, se você não está no meio, não começou ainda, eu repensaria muito, porque hoje é uma das primeiras gerações que a gente pode realmente ganhar muito sem ter um diploma. Eu tenho amigos que trabalham na XP, o cara não tem um diploma, mas trabalha numa área muito importante lá. E é um cargo alto, porque conhecimento prático. Ele foi ali galgando a escadinha e conseguiu, por mérito, ter cargos altos e vive sendo promovido. Por quê? Conhecimento. Ele é útil para a empresa. Não é uma tag, um diploma que define ele, mas o conhecimento ele acelera toda a sua trajetória. E eu recomendo muito, se eu tivesse hoje 25 anos, véio, começando do zero, eu focaria muito em ler livros. Véio. Por quê? Livros é a mentoria mais barata que você tem. É você pegar a inteligência de um cara que é bilionário, multimilionário, e você comprar por R$50 na Amazon. Antes de comprar mentoria cara, curso caro, compra livro de gente boa, véio. Compra livro de habilidades que você quer desenvolver. Compra livro dos maiores mentores do mundo. Eu recomendo muito isso. E assim, a parte de você querer evoluir rápido é muito falha, porque a gente tem que realmente ser ambicioso, querer as coisas rápido, mas tem que fazer com cuidado também. Quais escolhas, qual conteúdo a gente consome. Às vezes a pessoa quer fazer um investimento muito alto de uma mentoria de R$30 mil, sendo que
não vai gerar o resultado que ela espera, porque ela não está preparada para aquele nível de conteúdo. Então suba a escadinha do conhecimento. Comece lendo, converse muito com o chat para se entender, para entender ali como é que você pode tá organizando suas falhas, adquirindo habilidade, porque melhor que muita mentoria, véio, não de que qualquer, mas muita mentoria, é o próprio IA hoje. Não o ChatGPT gratuito, que fica naqueles devaneios malucos, mas um Cloud Code, um IA que tem ali um pensamento mais organizado, pode te ajudar muito. Um outro passo que eu acho que é muito importante é a organização financeira. Free calculista. Por quê? Quando você começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que você faz é gastar o dinheiro. E tá tudo bem. Só que é tudo bem você gastar, mas você tem que gastar com qualidade. E muita gente que empreende, o cara ganha 100 mil no mês e gasta 100 mil. Ele não começa assim. Ele não ganha nada, ou ganha muito pouco, 1.000, 2.000 reais por mês, e quando ele começa a ganhar 3, ele gasta 3. Aí quando ele começa a ganhar 5, ele sobe o padrão de vida para 5. Só que 90% dos empreendedores quebram todo ano porque não fazem boa gestão do financeiro, principalmente. E algo que me fez prosperar, crescer muito, foi que eu sempre fui consciente, velho. Eu comprei meu carro em 5 parcelas, comprei um terreno no Alphaville, 5 parcelas. Cara, eu paguei as coisas num fluxo em que eu fui muito consciente, eu só comprei as coisas que eu poderia realmente. Eu tô falando pra você, só comprar as coisas quando você tiver o dinheiro 100%. Isso daí é aquela papo de coach de Instagram que enche o saco. Tem o carro, tem um cara muito chato na internet, que é o Antônio lá, e ele fala assim, não, eu só comprei um carro quando o carro foi 5% do meu patrimônio. Quem no Brasil pode fazer isso? Quando eu comprei meu primeiro carro, foi uma Mercedes A200, eu não tinha o dinheiro 100% da Mercedes na conta. Eu peguei, financiei, paguei ela e foi. Então, não vamos fazer hipocrisia de muita coisa. É a realidade que poucos vivem. Mas seja consciente financeiro nessas decisões que você toma. Vamos lá, estamos acabando. E qual é o último conselho que eu daria para você aí que tem seus 25 anos e quer realmente prosperar? Não se compare tanto. Entenda que os seus 25 anos são os seus 25 anos. Você não tem a página 1 do fulano, não tem a página Z, na página 50 do outro cara. Entenda quem você é, o que você realmente quer, o que te faz feliz. Porque aos 25 anos você já percebeu que alegria e felicidade tem um pouco de diferença. Você já percebeu que a vida, o mais feliz não é o cara que ganha mais, não é o cara que trabalha mais, mas entenda qual é a sua felicidade, o que te gera feliz, o que te deixa feliz. Entenda que você tem que fazer o que você gosta também. Mas lembre que fazer o que gosta, mesmo fazendo o que gosta, 80% do tempo você vai fazer coisas que você não gosta. Por exemplo, eu amo ser marqueteiro, amo empreender. Só que 80% do tempo eu faço coisas burocráticas, coisas que eu não acho tão legais, mas tudo bem, entendeu? Então entenda que chegou a hora de você crescer, porque você não é mais aquele cara de 18, 20 anos que tem tempo ainda para ficar batendo carroceria sem muito destino. Mas você também não é aquele cara de 30, 35, 40 anos que já está já ali podendo arriscar muito pouco. Então, eu pararia de me comparar e eu arriscaria realmente enquanto eu posso. Porque depois que você tem filho, tem família, tem muito boleto, você fica frouxo. Então, eu recomendaria muito que vocês aí que estão aí do outro lado de 25 anos, arrisca, velho. Faz aquele curso que você queria fazer, abre aquele negócio e acelera, se entrega. Porque o tempo passa rápido, mas para quem tem muita intensidade, a intensidade, né, ela distorce o tempo. E você tem que acelerar na idade certa, porque depois você não vai poder dispor tanto tempo para empreender, você não vai poder perder noite. E eu recomendo que acelerem enquanto podem. Essa é a mensagem de hoje, espero que gostem do vídeo. Comenta aí o que você achou do vídeo, se inscreve no canal e tamo junto.